Agora, Léo da Foco, aqui às 19 horas do dia 20 de março, vai esperar a professora Luciano Dadalto para que a gente possa fazer um encerramento com chave de ouro desse ciclo de lives que fizemos em torno do lançamento do curso de prática de testamento vital. E olha, um sucesso, não podemos estar mais felizes, Testamento Vital está pedindo para participar. Dica que se a gente atrasar um pouquinho, gera ali uma expectativa. Eu, Léo da Foco Mineirinho, quase um inglês, acho uma falta de respeito quando as pessoas atrasam. Ei, Lu! Olá, Tudo tudo bem? bom? Só para complementar, salvo o caso, claro, quando existe uma justificativa para isso, mas tem gente que tem por hábito ou estratégia atrasar. Eu acho o fim. Lu, Ô, Léo, só porque Will, a última live o treco voltou a não me mostrar você. mentira. Sério. Vou tentar me virar aqui para ver se eu apareço. Virei um pouquinho, virei de novo, ver se aparece aí. Não, tá completamente preto, eu não vejo nada. Mas É olha, como... posso te garantir que eu não faltaria a esse encontro. Então tá bom. Porque eu estou Ok. muito feliz. Estamos vendendo bem o curso Testamento Vital. Eu tenho certeza que muitos advogados e outros profissionais vão se beneficiar muito com os conhecimentos que você trouxe no seu curso. Então, queria mais uma vez lhe parabenizar e te convidar para a gente fazer essa visão 360 de hoje em torno do Testamento Vital, que vai trazer no finalzinho, para quem ficar com a gente, um super brinde bacanérrimo para quem confiar nas nossas ofertas, Lu. Então a palavra é toda sua para que a gente possa fazer um apanhado, uma revisão de tudo aquilo que fizemos e dissemos nos últimos dias. Você conduz? Uai, vamos lá, não sei se eu sei fazer Vamos isso começar não. então com o conceito de testamento vital? Vamos lá. Vamos lá. O Testamento Vital é um documento feito por qualquer pessoa com mais de 18 anos, capaz para os atos da vida civil, em que essa pessoa vai escrever como é que ela quer ser cuidada quando e se ela ficar gravemente doente e perder a capacidade decisória. Então, basicamente, eu gosto de resumir o testamento vital como ele é a nossa voz para quando a gente perder a voz nas situações, né? Quando a gente estiver aí no fim de vida. Nossa, é um momento de fato muito delicado e esse documento, assim, ontem a gente falou um pouco de honorários, também já a gente fala um pouquinho, mas é mais que um contrato, né, Lu? Tinha que ter uma categoria especial, porque rege de forma tão bonita um momento sui generis na nossa vida, o encerramento da nossa vida e o início da nossa morte. Eu refleti demais sobre tudo que a gente falou, né? E a gente se encorajar a pensar em falar sobre a morte não deixa de ser um ato de amor pela nossa vida. Como é que eu quero encerrar a minha biografia, né? Você usou a expressão biografia uma vez ao gravar o curso, eu estive lá presente, fiquei muito feliz de poder estar lá. E é isso, a nossa biografia, né? Ela tem que ter um final do jeito que a gente quer, não do jeito que alguém escreva por nós, né? Então, magnífico isso. E aí, Lu, a gente seguiu depois com um fatídico julgamento, né? Um julgamento do STF, né? O que tinha de tão importante nesse julgamento que mexeu tanto com as bases do testamento vital? Bom, o julgamento do STF, né, o julgamento sobre recusa de hemotransfusão, ele traz para a gente, pela primeira vez, de uma forma explícita, o STF falando sobre testamento vital e reconhecendo o direito à autodeterminação de pacientes. O que acontece quando a gente está falando do testamento vital, e isso vem dentro, digamos, do tema e, da recusa de hemotransfusão, porque a gente está falando nessas duas situações de manifestações prévias de vontade. E isso a gente chama na bioética de autonomia prospectiva. Nós estamos muito acostumados no direito civil, né, e no direito médico, no direito do paciente, a falar de autonomia, né, dentro do consentimento livre esclarecido. E esse consentimento tradicional é um consentimento para o dia de hoje, né? O paciente precisa fazer um procedimento hoje, ele consente ou não nessa realização. A autonomia prospectiva, a gente está falando de uma manifestação de vontade para algo futuro.
que ainda não aconteceu e que a gente nem sabe se acontecerá. Isso também acontece com os documentos de recusa terapêutica, de hemotransfusão, muito usados por pessoas que professam a fé testemunhas de Jeová. Então, o Supremo, ao decidir, ao julgar que pacientes testemunhas de Jeová têm o direito de recusar a hemotransfusão e que essa recusa tem que ser protegida, tem que ser cumprida, respeitada e mais, que o Sistema Único de Saúde deve ofertar métodos alternativos de tratamento, quando o STF diz isso para a gente, ele está dizendo basicamente, eu reconheço que é possível uma manifestação prévia de vontade para questões de saúde. Então, isso muda na medida em que a gente tem, pela primeira vez, a nossa corte maior reconhecendo a base ética e jurídica que envolve esses documentos. Nossa, isso de fato foi um marco, né? A gente teve a oportunidade de falar de quanto isso era confuso, de quanto isso gerou debates, de como isso foi cobrado em concursos públicos. Então, Sim, isso começa a trazer uma segurança jurídica, tanto para quem pretende se beneficiar do uso do julgamento, como também para advogados que pretendem advogar para pessoas que passem por uma situação como essa, né, Lu? sim, exatamente. A gente precisa entender, né, falamos tanto de né, qual que é a segurança jurídica, em que nós, advogados, podemos nos basear e podemos nos segurar. Essa decisão do Supremo, ela traz para a gente um novo marco, na minha opinião, inclusive para a gente contar para os clientes, né? Porque os clientes, eles perguntam mesmo, nossa, mas como é que eu vou saber se a minha vontade vai ser seguida? Quem me garante? O que será que o juiz vai pensar? Então, quando a gente traz aí, claro, gente, é importante, né, deixar claro, essa decisão do Supremo não foi uma decisão sobre testamento vital, mas ela tangencia o tema e o Supremo fala de uma forma explícita sobre testamento vital, reconhecendo que as pessoas têm o direito de autodeterminação. Então, eu, como advogada, eu me sinto hoje muito mais confortável, Segura? muito mais segura do que a gente estava antes dessa decisão. E essa decisão precisa, sim, ser comemorada por todos nós que defendemos a autonomia do paciente e que trabalhamos para isso. É. Ô Lu, interrompendo um pouquinho aqui o nosso ciclo, eu queria saber por que você resolveu montar esse curso, Prática em Testamento Vital? Qual que foi seu plano ao desenvolver esse conteúdo que está disponível, o link da inscrição na bio do Testamento Vital. Encerram-se hoje as inscrições da primeira turma, não deixe para depois. Mas da onde surgiu essa ideia? Você falou, olha, tem aí um vazio, eu poderia fazer uma reserva de mercado para mim, como maior autoridade em testamento vital do Brasil, administradora do portal testamentovital.com.br. Por que, Lu? Léo, eu acho assim, primeiro, eu sou uma entusiasta, né? Eu pesquiso o testamento vital, eu defendo o testamento vital há mais de 15 anos. E o nosso país é um país gigantesco. Então, quando você fala de reserva de mercado, é assim, impossível e absolutamente desnecessário que eu eventualmente falasse, vou fazer, né? Vou ser a única pessoa que vou prestar consultoria jurídica em testamento vital no Brasil. Isso não faz o menor sentido, nem do ponto de vista prático e muito menos do ponto de vista ético, na minha opinião. O que acontece, especialmente aí na pandemia, a gente teve um aumento muito grande de lavraturas de escrituras públicas de testamento vital. A gente teve um aumento de procura nos escritórios de advocacia. E eu fui percebendo que os advogados que me procuravam, eles estavam completamente perdidos. Eles não sabiam por onde começar. E aí, né, via lá, testamento vital, o cara abriu o Código Civil, lá na parte de direito das sucessões, e achava que aquilo ali ia dar um mapa, digamos assim. E eu comecei a entender e a perceber que, bom,
a gente precisa falar sobre o tema para advogados. Porque, apesar dos advogados não serem, apesar da presença do advogado não ser obrigatória, nós vivemos num país em que a gente tem uma insegurança jurídica grande nesse tema, já que a gente não tem lei, e o advogado ajuda o profissional, ajuda o paciente, ajuda o profissional de saúde a dar maior segurança jurídica para esse documento. Sim. Então, eu falei, bom, vamos pensar, né? Vou pensar num jeito. Eu já tinha um curso online que estava muito defasado e que realmente precisava de uma nova roupagem. E eu fiz essa nova roupagem olhando para esse lugar, né? Olhando para um lugar em que a gente está com um crescimento de testamento vital, um crescimento de procura, e, por outro lado, documentos sendo feitos sem muita estrutura, digamos assim. E eu não estou falando de estrutura formal, eu estou falando de bagagem mesmo. Uhum. E aí foi isso, assim. Daí eu falei, bom, então vamos refazer o curso. Né? Eu sou autora da Foco há muitos anos, a gente tem uma relação muito próxima. E você me disse dos novos projetos da Foco e a gente acabou chegando aí nesse modelo de curso que, na minha opinião, ele funciona muito bem, porque ele é um curso básico, então é importante deixar isso claro, né? É um curso básico, mas é um curso prático, Sim. que vai ajudar uma pessoa que está advogando, que sabe, já ouviu falar de testamento vital, que trabalha na área do direito médico, ou do direito da saúde, ou do direito de família e sucessões, ou em planejamento sucessório, e que não sabe por onde começar. Né, e precisa de alguma base. É bom que se diga, né, gente? Um curso, ele é só o começo do estudo, né? Esse curso Isso. básico é o começo de um estudo. Então, a ideia digamos, encorajar, incentivar pessoas que querem se aventurar nesse tema, para que elas não se sintam aventureiras, mas sim profissionais que tenham condições técnicas de efetivamente prestar consultoria para os clientes nesse tema. E olha, para aqueles que nos ouvem e não tiveram oportunidade de nos acompanhar, esse convite que eu fiz à Luciana deve ter aproximadamente 1 ano e meio. E foi 1 ano e meio de maturação, pensando como seria o produto. A Luciana tem muito cuidado em tudo que faz. Então, esse lançamento, ele não é uma aventura, ele foi um projeto muito bem estruturado pela Luciana, que, obviamente, tem aí não só a bagagem profissional como maior autoridade nisso no país, mas também muito interesse, como ela própria disse, em difundir o conhecimento sobre o testamento vital. Mas, aproveitando, você começou a falar aí que na pandemia houve aí um boom, né, de procura por testamentos vitais. E o tema da nossa terceira aula foi justamente o crescimento do testamento vital no Brasil. Quer pegar esse gancho, Lu? Claro, vamos lá. Pensem, até a pandemia, a gente não ouvia falar de morte por doença em tanta quantidade, como a gente ouviu durante a pandemia. Então, eu costumo dizer que assim, a palavra morte, que sempre ficou relegada a crimes, né, nos jornais, digamos assim, ou a morte de pessoas famosas, ela começou a aparecer todo dia, em todos os minutos, né? A gente abria o jornal, abria a internet, qualquer site, morte, 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 morte. E aí a morte que está perto e a morte que é o número de mortes que aumenta. E as pessoas começaram a pensar na própria morte, que é uma coisa super complexa. E ao pensar na própria morte, especialmente a gente tinha um contexto de adoecimento, né, de um adoecimento global, digamos assim, as pessoas começaram a, então, a concretizar a possibilidade de que elas são mortais. Isso pode parecer óbvio, mas até hoje tem gente que anda vivendo por aí como se fosse imortal.
Então, isso fez com que as pessoas buscassem os escritórios de advocacia especializados em sucessões, em planejamento sucessório, para discutir planejamento sucessório, obviamente, de um ponto de vista patrimonial. Mas, nessa mesma toada, essas pessoas também procuravam seus médicos, conversavam, né, em casa, porque estava todo mundo trancado, mas todo mundo estava muito apreensivo e pensando que poderia ficar gravemente doente. E aí a gente tem um giro, digamos assim, né, de uma consciência de uma morte ou de um planejamento que não é só financeiro, né, que não é só econômico, porque a gente começa a falar sobre pessoas entubadas, sobre Nossa. pessoas em UTI, sobre pessoas usando suporte artificial. Né? A ECMO foi uma tecnologia, um suporte artificial muito falado, porque o Paulo Gustavo, aquele humorista Sim. maravilhoso, né, ele precisou de ECMO no fim da vida dele. Então, essas discussões fizeram parte do dia a dia. E as pessoas começaram efetivamente a se dar conta de que estava muito perto. Então, isso fez com que o tema testamento vital aparecesse mais na mídia. Profissionais de saúde começaram a discutir isso mais com os pacientes. Fora do Brasil, foi muito comum, inclusive nos Estados Unidos, era uma praxe que quando a pessoa internava, diagnosticada com Covid, já começava -se a conversar com ela já sobre testamento vital. Então, isso acabou repercutindo no Brasil e fez com que a gente tivesse um aumento de lavratura de escrituras públicas. E por que que esse aumento é o nosso norte? Não existe obrigatoriedade de lavrar a escritura pública, mas eu, particularmente, sempre recomendo e acho que isso dá mais segurança jurídica. E é o nosso único meio de medir, né? A nossa única medida hoje de quantos brasileiros fazem é pelo SENSEC, né? Pelo Colégio Notarial do Brasil, que traz para a gente essa métrica. Então, dá para perceber, né, quando a gente pega o passar dos anos, que efetivamente a pandemia foi um movimento não, né? Foi um fato Fato. que impactou aí nesse Nesse boom, crescimento. nesse crescimento. E ainda vem crescendo, imagino, né, Lu? Foi o despertar para as pessoas, né? Eu acho, Léo, que assim, é muito difícil na minha opinião, é muito difícil quantificar isso, porque sobe, desce, a gente tem fenômenos, né? Assim, acontece a morte de alguém famoso, ou alguém famoso fala sobre o tema. Mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que esse é um tema que está aí, sabe? Ele está perpassando as conversas, está perpassando os debates, as discussões, as reportagens, que as pessoas estão se interessando. Então, sem dúvida, e olha, eu trabalho com testamento vital há muitos anos, Sim. né? O site existe desde 2012, querendo ou não, pensando em termos de volume, acho que, né, chegam muitos clientes para mim. E esse ano, assim, de verdade, na verdade, do meio do ano passado para esse ano, eu fui procurada quase que pelo dobro de clientes dos últimos tempos, sabe? Olha só. Tem um movimento aí de busca dessa informação. Entendi, Lu. E aí, pegando o gancho nessa história do crescimento e como é que você avalia esse crescimento, que é para um sistema do Colégio Notarial do Brasil, a gente chega no papel do advogado, porque a gente sabe que existe ali um cabo de guerra de três pontas de corda, né? Médicos, advogados, quatro cordas, médicos, advogados, família e os notários. Como é que é o papel do advogado? O que foi inclusive pauta da nossa aula especial, a gente também falou disso, e depois a gente explorou um pouco mais. Mas como é que é essa questão do papel do advogado e a importância que você vê para essa atuação, essa capacitação do profissional?
Bom, eu acho que primeiro, assim, existe um cabo de guerra imaginário. Eu não boto força nesse cabo de guerra. Pelo contrário, eu acho que isso não é uma guerra. Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem o paciente, a gente tem a pessoa que quer manifestar a vontade no meio, no centro de uma conversa que pode ser feita com diversos atores. O profissional de saúde, eu já disse isso aqui, que na minha opinião é essencial. Eu não concebo a ideia de um testamento vital ser feito sem que o outorgante tenha recebido informações técnicas de um médico. Eu acho que num país como o nosso, que a gente não tem lei específica sobre testamento vital, que a gente ainda tem um desconhecimento muito grande, eu acho que é importantíssimo ter um profissional da advocacia prestando consultoria e, como eu já disse, eu também acho importantíssimo a lavratura de escritura pública em tabelionato de notas, apesar de não haver obrigatoriedade até o presente momento, porque a gente não tem uma lei que obriga. O que acontece é que, como a gente está falando de um documento novo, de um documento que começou no Brasil a ser discutido via Conselho Federal de Medicina, que regulamentou, que fez uma resolução lá em 2012, a gente ainda fica numa briga de. Tem profissionais da medicina que dizem: esse é um documento médico. Uhum. Tem profissionais do direito que acham que é um documento. E assim, gente, isso é um documento do paciente. Que a gente precisa dar Exatamente. validade jurídica, que a gente tem que dar eficácia jurídica e que a gente tem que fazer ele de uma forma técnica para que ele consiga ser execuível no momento em que for necessário. Então, na minha opinião, volto a dizer, eu acho que não há ou que não deveria haver uma briga entre profissionais. Eu acho que todos nós, profissionais, devemos nos ver como ajudantes, como auxiliares dessa pessoa que quer manifestar vontade. Na minha opinião, qual é o papel do advogado hoje? Orientar para que o documento não tenha nenhuma disposição ilícita. Acho, né, isso, para mim, é a primeira questão. Auxiliar a pessoa a amarrar esse documento. O que eu quero dizer com isso? Quando o nosso cliente, e aí estou falando como advogada, quando o nosso cliente precisar usar esse documento vai produzir efeito quando o outorgante não puder se manifestar mais. Se ele não vai mais se manifestar e alguém descumprir esse documento, como é que a gente vai fazer diante desse descumprimento? A gente vai levar para o judiciário, a gente vai. Como é que nós vamos brigar para que o cumprimento seja respeitado, né? Que seja efetivo? E eu entendo que o advogado, aí a gente tem nossas técnicas jurídicas para colocar cláusulas dando poderes para outras pessoas, pessoas de confiança do outorgante, irem ou buscarem no Poder Judiciário o cumprimento desse documento. Além disso, eu acho que o advogado, o profissional de advocacia, ele tem um papel de dar segurança jurídica, né, de pensar na forma, de pensar em quem podem ser os procuradores para cuidados de saúde desse paciente, ajudar o paciente a pensar nisso. Eventualmente, conversar com o médico, eu faço muito isso. Né? Eu bato muita bola com os médicos que cuidam dos meus clientes. Então, a ideia, de novo, é assim, juntar saberes. O saber do advogado é um saber normativo. A gente sabe o ordenamento jurídico, a gente sabe as normas e a gente sabe os caminhos para dar segurança jurídica. O saber do notário, na minha opinião, é a segurança da lavratura de escritura pública. Sim. E o saber do profissional de saúde é o conhecimento técnico. E volto a dizer, eu não faço testamento vital sem que os meus clientes tenham um médico de confiança para discutir o tema.
Magnífico, Lu. Ficou muito bem esclarecido. Adorei não existir uma guerra. Para mim está tudo perfeito e claro. E olha, lembrando que quem ficar com a gente até o final vai concorrer, vou explicar as regras, a um bônus maravilhoso. Então segura aí que a gente está quase acabando. Lu, não Oi. existe um modelo de testamento vital como muita gente pede, né, Lu? Existe um padrão. Nossa, eu vou lá no chat GPT agora e vou baixar o meu modelo, vou fazer eu mesmo. Como é que é isso, Lu? Pode, você vai lá, você vai conseguir. O chat GPT vai te dar umas coisas. Não, não tenho dúvidas da qualidade. É, Léo, essa história do modelo, ela é uma história interessante porque, especialmente nós né, do direito, a gente estuda modelo desde a faculdade, né? Prática sim, jurídica, a gente tem os modelos e a gente tem um apego a essa história do modelo para fazer uma peça. Qual é o problema? Existem modelos de testamento vital? Existem. Vocês vão encontrar em vários idiomas, inclusive. Tem em francês, em inglês, em italiano, tem vários. Qual é o X da questão? O modelo, ele engessa. E quando ele engessa, ele faz com que todos os interesses, que todos os valores de pessoas completamente diferentes tenham que caber numa mesma caixinha. Eu costumo dizer também que o testamento vital é uma fotografia do paciente, né, do outorgante naquele momento. Se nós tirarmos fotografias nossas, eu, você, Léo, agora, vão ser duas fotos diferentes. A gente precisa que esses documentos sejam diferentes, porque eles falam sobre valores muito próprios, muito pessoais do outorgante. Então, sim. ainda que a gente tenha é, conteúdos necessários, né? Como é que a gente começa o documento, o que vem depois, como é que a gente termina, tem que colocar uma cláusula de revogação, tem que nomear um procurador para cuidados de saúde. Existe um padrão, digamos assim. Mas quando a gente pensa no modelo, o nosso cliente acha que a gente vai entregar um formulário pronto. Eu brinco, né? Que é aquele papelzinho que a gente Hum, chega lá no Subway ou no Spoleto para sair marcando X. E quando a gente faz isso para o nosso cliente, a gente impede ele do que é o mais bonito desse processo de fazer um testamento vital, que é o mergulho em si mesmo, né? Que é o processo de autoconhecimento. É muito mais fácil você entregar um formulário para o seu cliente e ele falar: quero ir para UTI, não quero ir para UTI, e aí, com base nisso, você minuta o documento. O difícil é você fazer uma pergunta aberta para o seu cliente. Quais tratamentos você aceita e quais você recusa? Porque aí você está forçando ele a se informar, a conversar com um profissional de saúde, a entender sobre benefícios e malefícios de cada um dos tratamentos, uhum, ao invés de estar entregando um cardápio de opções para ele. Então, eu sou uma pessoa absolutamente contra modelos. Eu acho que o modelo, mas eu quero ver, Luciano, o modelo, serve, quiçá, para você olhar e ver a cara. Mas você sim. pode ver a cara de um que já está pronto, né? Ou do o meu está publicado aí, né, Léo, Ah, na sexta edição do livro. De novo, eu não estou te vendo, então não sei se você está com o livro na mão, não sei como é que isso tô está com aí. ele aqui. Vou mostrar agora o que de abelha. Então, o meu está publicado. Agora, inclusive, eu recebi um direct hoje de uma pessoa falando: ah, eu tenho uma edição antiga, o que você acha? Assim, gente, vai sair uma edição agora. Acho que em um mês, né, Léo? Mais ou menos, isso já 40 vai estar. dias. 30, É, 40 dias. é, tem, né, o meu testamento vital, mas aqui eu tô brincando, tá, gente? Eu tô falando num sentido assim: vejam um testamento vital, pode ser o da Luciana, pode ser o de quem vocês quiserem. Isso já é suficiente para você entender a cara. Não precisa achar que você tem uma receita de bolo, porque não tem. Cada cliente é único, cada história de vida dos nossos clientes é única. E aí a gente precisa ser permeável para entender as particularidades daquela história. E na prática, o que eu percebo é, quando a gente parte de um modelo, a gente impede o nosso cliente de pensar em coisas
que ele talvez pensaria se a gente não tivesse aparecido com um modelo prontinho na frente dele. Maravilha. Muito bom você falar isso, porque denota a importância do conhecimento, na minha opinião. E aí, Lu, a gente tem dois temas aqui para encerrar, que era justamente falar dos casos reais comentados, então escolher um dos casos reais comentados que denotem o testamento vital na prática, né? E aí a gente encerra essa nossa visão 360 sobre o testamento vital. Encontro esse que põe fim, ou que encerra em mais algumas horas, né? Vamos encerrar as inscrições às 21h30, que põe fim a esse ciclo com as inscrições, que é, então, os casos reais comentados, escolher um para falar do testamento vital na prática. E aí eu falo do super bônus que a gente tem. Eu não tenho esse super bônus, já fiquei enciumado, mas tudo bem. Então, acho que o que a prática mostra, Léo, é que aonde pode dar problema? A gente pode ter problema com família, uma família que não foi instruída, ou uma família que não participou da tomada de decisão, mas mais do que isso, que não foi informada da existência desse documento. Então, o que a prática mostra é que quando os familiares descobrem a existência de um testamento vital apenas depois que a pessoa, que o outorgante, já está gravemente doente, impossibilitado de manifestar vontade, a tendência é que haja uma dificuldade de cumprimento, né, e uma dificuldade de aceitação da família. Quando a família é informada, mais do que informada do documento, mas informada do quanto que para aquela pessoa, para o outorgante, é importante que seus valores sejam respeitados, a gente aumenta a chance desses documentos serem cumpridos. Além disso, documentos bem escritos. Então, eu até vou falar um caso, Léo, que eu nem falei nas outras lives. Um caso concreto de uma pessoa que fez um testamento vital sozinho na sua casa, sem advogado, sem médico, sem ninguém, e escreveu recuso distanásia, recuso ortotanásia. Ponto. E os médicos simplesmente não souberam o que fazer, porque era impossível entender o que essa pessoa queria. Sim. Então, o que a gente precisa, e eu acho que o que a prática mostra é a nossa preocupação não é finalizar o documento rápido. Então tá, o cliente chegou, eu tenho uma semana, porque aí eu já recebo. A nossa preocupação é cercar esse documento, escrever ele da melhor forma possível, para evitar que o dia que o nosso cliente precise, esse documento seja invalidado. Então, perfeito. Para isso a gente precisa conhecer. Eu falo que não dá para trabalhar com testamento vital se você não gosta de estudar medicina. Então, a gente precisa estudar a área da saúde, a gente precisa estudar sobre cuidados paliativos. A gente precisa se despir de preconceitos, porque existem vários preconceitos nesse tema do fim de vida, para efetivamente acolher o nosso cliente e ajudá-lo a fazer um documento que seja válido, mas, acima de tudo, eficaz, quando a hora chegar. Que hora chega. Maravilha. Nossa. Lu, a gente fecha esse ciclo com chave de ouro. Estou encantado com tudo que a gente viu e falou e como a gente se aprofundou de forma muito tranquila sobre esse tema. Eu comecei pisando em ovos, eu termino deitado numa rede, refletindo muito sobre tudo que você trouxe para a gente, e isso é sinal de que você transmite muita segurança. E para quem nos acompanhou e vai fazer inscrição ainda hoje, até às 21h30, Clarice vai matar, ela tinha falado 21, vou estender até 21h30, porque a gente ficou aqui até 19h35. Vai ganhar o livro autografado da Luciana Dadalto. Então, meus amigos e minhas amigas, corram. São 5 unidades desse livro. A Lu tem 4 lá na casa dela. Vou mandar mais uma. E a gente fica, então,
com 5 obras autografadas para aqueles que, até às 21h30, fizeram inscrição. Léo, fui o sétimo, o nono, o décimo, como é que eu faço? Me manda um direct lá no Léo da Foco, eu não vou deixar vocês a ver navios, eu quero que todos se capacitem e aprendam muito com tudo que a Luciana trouxe nesse curso que nós lançamos agora, que é a Prática em Testamento Vital. Então, Luciana Dadalto, muito obrigado por estar aqui conosco. As palavras finais são suas. Eu que agradeço, Léo, agradeço por essa jornada, nessa trajetória, e convido as pessoas que foi pensado, modelado, remodelado, como o Léo falou, foram mais de um ano, né, com essa conversa, e lembrando que esse curso ele é um pré-requisito para o curso de capacitação, que as pessoas falam assim, Luciana, eu entrei no seu site e vi lá que tem uma aba de advogados capacitados por você. O curso de capacitação, ele é em um segundo momento, que aí sim é um curso ao vivo comigo, né, para 5 pessoas numa sala, ao vivo, um mês de curso, mas este curso de prática é um pré-requisito para o curso de capacitação, porque não dá para a gente... Eu falei, olha, esse curso é o básico, então, para a gente ir para mais longe, a gente precisa de passar pelo básico. E ele foi pensado nesse lugar. Para quem está começando, não a advocacia, mas para quem está começando a advogar nesse tema, para quem quer entender mais sobre esse tema, fica aí o convite para o curso Prática em Testamento Vital. A primeira turma está terminando hoje, né, Léo? Que horas? Exatamente. 9h30? 21h30, 21h30. 21h30 a gente encerra as matrículas. Então E tá bom. no movimento pendular, eu vou terminar esse nosso encontro tal como começamos. Quem é a Luciana Dadalto? Ela respondeu, Meu sou Deus. mãe. Ela falou, sou mãe. E eu achei maravilhoso. Mas, além de ser mãe, uma pessoa maravilhosa, uma querida amiga, a Luciana é doutora em Ciências de Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, consultora jurídica e advogada na Luciana Dadalto Sociedade de Advogados, professora de cursos de graduação e pós-graduação, palestrante, autora de livros e artigos científicos nas áreas de direito civil, bioética e biodireito e administradora do portal testamentovital.com.br. Então é com essa professora hipercapacitada que vocês farão esse curso introdutório de Testamento Vital, que tem a inscrição liberada até as 21h30 no link da bio do perfil do Testamento Vital da professora Luciana Dadalto, que está aqui conosco. Então, corra, antecipe-se, o prazo está acabando e é uma oportunidade única também de receber o seu livro autografado por ela. Eu não tenho, estou com vontade de me inscrever para ganhar esse autógrafo. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela jornada, pelo carinho, por ter nos acompanhado aqui. Luciano, obrigado. Fica aqui minha eterna admiração pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo e que seja muito próspera a sua vida também como professora de cursos virtuais. Um grande Obrigada, abraço. Léo. Obrigada por essa trajetória aí. Foi um prazer estar com você nesses dias. Para mim também. Muitos frios na barriga, mas muitos conhecimentos compartilhados. E acho que é isso que torna a gente cada vez maior, né, Lu? A gente se lançar a desafios como esse. Então, muito Exatamente. obrigado ao nosso time de suporte também, que sempre estiveram conosco, o time da Content, da Foco. Enfim, muito bom estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, boa noite.